nossa irmã Raimunda. Ela está melhorando, mas ainda tem uns probleminhas. Então, vamos aproveitar nesse início de reunião e fazer uma prece. Pai Celestial, que a vossa misericórdia se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que passam pela provação. Senhor, dá ao viajor a estrela guia, dá a fita consolação ao doente o retorno, e ao espírito culpado o arrependimento, dá à criança o guia, dá ao órfão o pai. Permitir aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Um raio, uma faísca do vosso amor poderá abrasar toda a terra. Deixar-me beber na vossa vontade, vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas cessarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha, nós esperamos de braços abertos para vós. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Senhor, dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa santa imagem, que assim seja. E que nossa irmã Raimunda possa, em breve, se sentir melhor dos problemas que ela está atravessando atualmente. Está com problema de depressão. Então, meus irmãos, rogamos também pelos que se encontram nas casas de caridade, nos orfanatos, nos abrigos de idosos, dos quais destacamos de Tamira, que faz parte do nosso grupo. Rogamos também pelos que se encontram nos hospitais, nos prontos-socorros, também jogados pela Rua das Marquises. Que a misericórdia de Deus se faça sobre estas pessoas, para que elas encontrem alívio de seus sofrimentos. Também rogamos, Jesus, aos vossos mensageiros e aos anjos de Deus que magnetizem a água colocada neste ambiente com esta finalidade, para que esta água adquira propriedades especiais. E assim como aconteceu nas bodas de Caná, quando a água transformou-se no melhor dos vinhos, que pelo vosso poder, Jesus, esta água mude, transforme-se em tônico energético, capaz de revitalizar todas as células de nosso organismo, medicamento eficaz contra todas as doenças do corpo e da alma, que assim seja. Levantamos os olhos para vós, ó Eterno, e nos sentimos fortificados. Sós a nossa força, não os abandoneis, ó meu Deus, esmaga-nos o peso das nossas iniquidades, ajudai-nos, Senhor. Conhecendo as fraquezas da nossa carne, não afastei de nós as vossas preciosas vistas. Somos fracos, meu Pai, mas o vosso amor nos sustentará. Somos que a nossa boca não se abra para murmurar os aborrecimentos e as aflições do dia a dia, mas Senhor, para cantar os vossos louvores, porque só vós sois bom, só vós sois justo e nos perdoas, Pai. Sois o fim, sois o objetivo das nossas existências. Bendito e louvado seja o vosso santo nome, que assim seja. Hoje só fez oração por mim. Gilca também. As duas. Então, meus irmãos, vamos iniciar nossa reunião com Gilca. orar pelos familiares de Samu, de Santana, né? Só está pedindo oração. Conforto, né? Com a perda. Para os poderes familiares de Samuca, Amor, Santana. E também hoje, os familiares da nossa irmãzinha Nice, que Deus recolheu hoje. Familiar de Nice, que Deus recolheu hoje.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. É nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em novas tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Vamos então à leitura de Dona Juquinha. Direito sagrado. Porque a vós foi concedido, em relação ao Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Cooperar pessoalmente com os administradores humanos em sentido direto, sempre constitui objeto de ambição dos servidores desta ou daquela organização terrestre. Ato invariável de confiança, a partilha de responsabilidade entre o superior que sabe determinar e fazer justiça e o subordinado que sabe servir, institui a base da harmonia para a ação diária. Realização essa que todas as instituições procuram atingir. Muitos discípulos do cristianismo parecem ignorar que, em relação a Jesus, a reciprocidade é a mesma elevação ao grau máximo, no terreno da fidelidade e da compreensão. Mas o entendimento do progresso divino significa a maior expressão de testemunho individual no serviço do Mestre. Competência dilatada, deveres crescidos, mais luz, mais visão. Muitos homens, naturalmente, aproveitéis em certas características intelectuais, mas ainda enfermos da mente, desejaria aceitar o Salvador e crer nele, mas não consegue, de pronto, semelhante edificação íntima. Em vista da ignorância que não remove e dos caprichos que acaricia, falta-lhes a integração no direito de servir as verdades, de sentir as verdades de Jesus, o que somente conseguirão quando se reajustarem, o que se faz indispensável. Todavia, o discípulo admitido ao benefício da crença foi considerado digno de conviver espiritualmente com o Mestre. Entre ele e o Senhor já existe a partilha da confiança e da responsabilidade. Contudo, enquanto perseveram as alegrias de Belém e as glórias de Cafarnaum, o trabalho da fé se desdobra maravilhoso, mas em sobrevindo a divisão das angústias da cruz, muitos aprendizes fogem, receando o sofrimento e revelando-se indignos da escolha. Os que assim procedem categorizam-se à conta de loucos, porquanto subtrair-se às colaborações com Cristo é menosprezar um direito sagrado. Verdade. Pessoas há que, achando que não tem muita importância, se afastam do Cristo, se afastam da lei de Deus e buscam caminhos áridos, sem dar importância ao sofrimento que virá depois. Porque Jesus é a nossa fortaleza. É Ele que nos dá a saúde para trabalhar, é Ele que nos dá a graça para que as coisas boas aconteçam. Se nos afastamos da fonte da graça, da fonte da toda a saúde, o que é que nós estamos querendo? Estamos querendo sofrimento. Então, a pessoa que não busca a Deus, não busca a Jesus, entra por um deserto de emoções, aonde só existem espinhos, os cactos da vida, as ocorrências desagradáveis e, enfim, o sofrimento. Por isso que é a obrigação de todo pai, de toda mãe, conduzir seus filhos para o caminho da luz, para o caminho de Jesus, buscando que ele tenha, de alguma forma, a compreensão de que tudo de bom vem de Deus, tudo de bom vem de Jesus. E quem com Jesus não ajunta, está espalhando. É necessário, portanto, ter essa compreensão que pode salvar muita gente de, infelizmente, cair em um sofrimento do qual às vezes não consegue sair, não consegue escapar. Porque é de Deus que vem todas as virtudes, todo o apoio e toda a força que nós temos. Nós somos criaturas de Deus, fomos criados por Ele, a sua imagem e semelhança.
Não convém que façamos de conta que Deus não existe, que Jesus não é nada, e vamos seguir vivendo com planta, com vegetal, sem saber onde é que vai parar a nossa diretriz, que é de negatividade, que é de confusão, e, portanto, acabará sendo de tristezas. Não que nós desejemos mal a ninguém, não desejamos mal a ninguém, mas é porque a lei é essa. Quem se afasta da luz, só resta então as trevas, e aí nas trevas ninguém se dá bem. E a palavra está franqueada a todos vocês. Boa noite a todos. Boa noite, Cláudio. Boa noite, cheguei um pouco atrasado. Infelizmente, a conversão crística não se dá por sugestão, né? Se dá por sentir. E por isso que, pelo menos eu acredito, que os movimentos religiosos, sejam eles quaisquer, não têm êxito, não logram êxito, porque precisa ter esse chamado, né? O chamado é o autodespertar, não é o discurso, né? Infelizmente, nós gostaríamos de ver muitos dos nossos, né, familiares, amigos, enfim, chegados a gente que pudesse sentir essa possibilidade desse chamado real. Aceitar como premissa de verdade. Eu acho que esse é o princípio, né? Porque os ateus negam esse princípio. Então, eles já barram essa possibilidade de sentir lá atrás, né? Usam a razão para impedir o sentimento, né, divino. É verdade, Cláudio. O sentimento religioso já dá a impressão a nós, do lado de fora, né, da pessoa, de que a pessoa que tem aquele sentimento religioso está iniciando uma caminhada para a luz, para a compreensão das verdades divinas e para, portanto, a felicidade. Que o objetivo da criação não é o sofrimento, é a felicidade. Deus não nos criou para sermos tristes e infelizes, não. Nós é que complicamos demais a nossa encarnação. E chega num ponto que o planeta cresce e nós ficamos para trás. Agora, eu penso assim, como que um pai, uma mãe vai ser feliz sabendo que o seu filho foi desterrado para um outro planeta e que ela só verá ele daqui a milênios, porque sabe-se lá quando é que um camarada vai para um planeta de situação de inferioridade moral e vai voltar para aqui para a Terra já em um estado de, provavelmente, um planeta regenerado. Vai ser preciso que ele faça muita força, muito sacrifício para chegar até lá. E não é rápido, não. Volta, nós estamos vendo quanto tempo a Terra tem, de bilhões de anos, para chegar até onde está. E tem espírito que ainda não quer nada com nada, que não se adianta em nada, não se envolve com nada, parece querer que o mundo se molde à natureza dele e que ele que a terra gire em torno do umbigo dele, que as coisas sejam como ele quer e não como são realmente. Isso aí vai fazendo com que a pessoa fique atrapalhada na encarnação, perca, talvez até o sentido que tinha, né, no projeto reencarnatório. E é isso que nós vemos por aí, infelizmente, com muita tristeza. É tempo de plantação, de colheita, não é mais nem de plantação, nem de semeadura, já é de colheita. Então, é preciso que a gente, se puder, bota Jesus no coração de algumas pessoas que não têm, da maneira que eles aguentarem ouvir, né? Que é uma caridade que nós estamos fazendo esse espírito encarnado. Porque aí não é pai, não é filho, não é irmão, não é tio, nem amigo, é um espírito encarnado. Quando nós caminhamos na direção do bem, nós chegamos a Jesus de maneira tal que, por uma questão de
estarmos próximos a uma fonte de luz, aquela luz penetra em nós com facilidade. Quando Jesus estava com os discípulos, ele chegou para os discípulos e disse: olha, o servo não sabe o que o Senhor está fazendo, mas eu vos chamo de amigos, porque já vos revelei tudo o que o Pai me disse. Então, quando ele se despediu, disse o quê? Eu vou para meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. Então, nos chamou de irmãos. Mas para chegar nisso, como é que um camarada, por exemplo, que está totalmente alheio a Deus, a Jesus e a tudo mais, pode se considerar como irmão de Jesus, como amigo de Jesus? Como? Não tem caminho para ele chegar até ele. Ou se ele desconsidera tudo. É uma tristeza a gente ver que essa pessoa, por mais que nós amemos ela, está caminhando para um desencarne difícil e onde teremos que orar muito para que ela ainda tenha uma última das oportunidades que ainda virão, mesmo no começo da regeneração, porque a regeneração não se dá rápido. Há possibilidades ainda para alguns irmãos nossos que não estejam muito envolvidos com o mal. Apenas aqueles que têm o ódio no coração, que sentem prazer no mal, é que estão, de fato, sendo sugados já, expulsos pela psicosfera terrestre, já são expulsos. É como uma coisa que é repelida pelo ímã do psiquismo terrestre. Então, não é uma coisa até que a gente diz assim, poxa, para que ele foi? Ele é afastado imediatamente pela sua perversidade, pela sua maldade, ele é excluído e já vai direto para Quiron, como dizem os irmãos aí. Vai direto. Muitos já foram degradados e muitos ainda irão. De acordo com um irmão nosso, o cálculo que está sendo feito é que dos 35 bilhões de entidades que estão à volta da Terra, encarnados e desencarnados, somente 10% é que ficarão para o planeta de regeneração. E contando com esses que ainda vão ter essas oportunidades. Então, a seleção é bruta. É bruta. Praticamente 1/3 da humanidade é que ficará. O restante, 2/3 vão cair fora. Por falta de condições. Mas a gente vê mesmo. A gente está vendo aí que através dos informes dos noticiários, a minha esposa só ele, mas não quer mais ouvir noticiário de nada, porque só tem coisa ruim para ouvir. Então, é preferível, na hora da refeição, de botar uma musiquinha, botar uma coisa leve, suave, ao invés de ver notícias do meio-dia, do BMD, né? E de outros jornais de noticiário, porque é só coisa esquisita. É bandido, a que assalta a casa, é só coisa ruim mesmo. Por isso, meus irmãos, vamos, no nosso coração, na oração que nós fazemos na noite, antes de deitar, vamos rogar a Deus pelos nossos irmãos que se encontram em estado de confusão mental, para que eles possam se achegar a alguma coisa. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E a palavra continua franqueada, quem queira falar. Deixa eu falar, eu ia falar no início. Na hora, sim, nas nossas orações, e aqui também, né? Vamos orar o seu Nilson, né? Que estava tentando participar, né? E com as confusões, do jeito que ele está, que Deus encaminhar, né? Como é que fala? Enviar, né? Seus mensageiros, né? Para socorrer ele está precisando de ajuda. Então, vamos fazer uma corrente. Tem um irmão. Porque ficou assim, impossível ele continuar no grupo, por conta, né? Ele não estava, né? Fala, não estava se comunicando devidamente, não estava interagindo dentro da doutrina, e de forma que estava começando a tumultuar o grupo. Mas eu falei
poxa, falta de caridade, né? A gente nem conhece, mas vamos orar por ele, né? Para Deus encaminhar, né? Vamos Ajuda para ele. Vamos orar. É um irmão que estava querendo penetrar em nosso grupo, mas ele tem ideias muito Não, todo confusas, mundo já assim. sabe. Então, o nosso irmão Pablo excluiu ele do grupo por causa da. Ele não sabia nem o que falar em nosso ambiente aqui, nosso meio, e então ele merece uma oração da nossa parte. Vamos pedir a Deus que tenha compaixão dele e que clareie a mente dele para que ele possa entender os nossos conceitos, nossos princípios e a forma de lidar com o Evangelho, porque ele, segundo ele diz, já pertenceu a diversas religiões e até agora não se adaptou a nenhuma. Nem a nossa também, infelizmente, né? Eu sorrio, mas é triste, né? Que a pessoa não consiga se encontrar em nada. Bem, meus irmãos, então vamos Pai, agora. o tio Eldio falou que o volume está baixo, mas, meu Dindo, o volume para mim tá bom. Será que não é o seu celular? Deixa eu ver aqui. Não, Eu tô ouvindo bem. também. Talvez seja o celular do meu Dindo, entendeu? Que o volume aí volto falando, para ver se aumenta mais o volume. Para mim tá bom também. Aumentou ou abaixou? Aí eu não sei. Aumentou ou abaixou? Viu que mexeu ali no alto-falante, não sei se ela não sabe se aumentou ou abaixou. Para mim, o volume tá bom. Tá É o que bom. eu estou dizendo. O problema não é o seu volume. Eu acho que o problema é o celular do meu Dindo. A celular de áudio que tá ruim. Que talvez O meu também esteja estava. O meu também estava baixo, eu tive que entrar e sair umas 2 vezes. Tá bom, meu filho. Que bom que você está hoje, Graziela. Eu gosto de ver se Já consegui, já estou ouvindo. está ouvindo bem. Ótimo. Pronto. Então vamos agora para o Evangelho. Quem quer ler? Posso ler, tio? Então lê, Mara. Abri aqui no capítulo 17, página 278. A virtude. François Nicolas Madeleine, Paris, 1863. A virtude, em seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, moderado, modesto, são qualidades de homem virtuoso. Infelizmente, elas são, com frequência, acompanhadas de pequenas enfermidades morais que as desornam e as atenuam. Aquele que exibe a sua virtude não é virtuoso, uma vez que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício mais contrário, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de se exibir, é adivinhada, mas se oculta na obscuridade e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso, o digno cura d'Ars era virtuoso, e muitos outros poucos conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam, eles mesmos, que fossem virtuosos, se deixavam ir na corrente de suas santas inspirações e praticavam o bem com um desinteresse completo e um inteiro esquecimento de si mesmos. É a virtude assim compreendida e praticada que eu vos convido, meus filhos. É a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que eu vos convido a vos consagrar. Mas afastai dos vossos corações o pensamento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que desornam sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se coloca como um modelo e glorifica ele mesmo, as próprias qualidades, a todos os ouvidos complacentes. Essa virtude de ostentação oculta frequentemente uma multidão de pequenas torpezas e odiosas vilezas. Em princípio, o homem que exalta a si mesmo, que eleva uma estátua à sua própria virtude, aniquila, só por esse fato, todo o mérito efetivo que possa ter. Mas, que direi daquele em que todo valor está
em parecer o que não é. Quero admitir que o homem que faz o bem sente no fundo do coração uma satisfação íntima, mas desde que essa satisfação se exteriorize para recolher elogios, degenera em amor próprio. Ó vós todos a quem a fé espírita reaqueceu com seus raios, e que sabeis quanto o homem está longe da perfeição. Não vos entregueis à semelhante insensatez. A virtude é uma graça que eu desejo a todos os espíritas sinceros, mas eu lhes direi, mais vale menos virtude com a modéstia do que muitas com o orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades sucessivas se perderam, e é pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. Quando Jesus falava, uma vez ele chegou até a dizer: quem testifica sobre si mesmo, nesse homem não há verdade, mas eu testifico do meu Pai, e o meu Pai testifica de mim. E o voto de duas pessoas é um voto verdadeiro, porque Jesus falava sobre Deus e Deus falava sobre ele próprio, e Jesus, e sobre si próprio. Então, eram duas pessoas testificando a mesma coisa. Ou seja, Jesus não procurava o valor de si próprio, ele sempre nos encaminhou para o Pai. E, às vezes, eu confesso a vocês que, quando eu vou orar, eu tenho dificuldade de excluir Jesus das minhas orações e só ir direto ao Pai. Porque eu me acostumei tanto a orar para Jesus, que agora, depois que eu atingi essa consciência de que o que Jesus quer é que nós busquemos a Deus, eu então faço o seguinte: oro para os dois. Me divido, oro para os dois. Porque não posso deixar Jesus de lado, porque eu já me dediquei desde minha adolescência. Mas Jesus não quer nada para ele. Ele só quer tudo para o Pai. Porém, uma vez ele chegou até a dizer: eu e meu Pai somos um. Então, quer dizer o quê? Quando a gente ora para Deus, está orando também para Jesus. E quando a gente ora para Deus, também está orando para Deus. Mas, mesmo assim, eu tenho cuidado de fazer uma prece para Jesus e uma prece diretamente para o Pai, para Deus. Porque fiquei viciado em Jesus. Só orando para Jesus, orando para Jesus. Na realidade, Jesus é um espírito e Deus é outro espírito. Deus é o espírito criador, né? É o poder criador do universo. E Jesus é uma das suas criações. Então, ele não pode confundir uma coisa com a outra. E como Jesus é o nosso grande mentor, nosso guia, nosso modelo, nosso exemplo, nós não podemos esquecer de Jesus, sem também deixar de lembrar do Pai, a quem ele nos conduz, que ele quer que nós amemos o Pai, busquemos o Pai. E a palavra está franqueada a todos vocês. Eu gosto de pensar, quando se fala em humildade, né, em você não exaltar as suas virtudes, eu me lembro muito de Chico Xavier. Em uma certa ocasião, ele conta no livro dele, né, que eu ganhei até de presente, o livro As Vidas de Chico. E aí tem uma situação que ele conta que a maioria das pessoas que se aproximavam dele, que tinham feito regressão ou qualquer coisa parecida, ou tinham sonhos reveladores do que já foi no passado, viam sempre, nunca com coisas inferiores, sempre eram reis, rainhas, Cleópatra, ou então quando a pessoa tinha muito aquela sensação de que foi um Marte, eu fui engolida pelos leões, eu fui um Marte do cristianismo. E você, Chico, você conta como? Como é que você conta? Você já teve alguma revelação? E Chico dizia que era a pulga do leão. Era a pulga do leão. Eu achava muito engraçado. Aliás, o livro é muito mais interessante do que o filme, né, da vida dele. Mas eu vou dizer uma coisa, viu, meu tio? Eu tenho muito mais intimidade com Jesus. E eu acho que Deus entende esse amor. A gente desenvolve por ele e não se importa, não. Mas eu falo por Deus também. Mas a minha intimidade, a minha conversa íntima é mais com Jesus mesmo. É o costume, né? Eu acho que Jesus, inclusive, disse, né, claramente: ninguém vai ao Pai senão por mim, né?
Eu estava pensando aqui agora, assim, pô, Jesus, no final de humildade, quando a gente recorre a ele deve pensar assim, pegar a gente, assim, encaminhar para Deus, aí, tô mais que o filho aqui, ó. Toma que eu virei assim. Não, mas quando a gente olha Jesus, está praticamente encaminhado a Deus, né? Porque, de fato, a mensagem de Jesus foi muito forte. Jesus é um guia excelente, excepcional. E ele é o nosso rei mesmo. Ele é o indicado para governar o planeta, ele é governante do planeta. Para nós que somos habitantes da Terra, não temos outro guia melhor, não, é Jesus mesmo. Então, a oração feita a Jesus chega a Deus também. Mas a gente deve sempre não esquecer de que nosso Pai Celestial está presente também em nossa vida. Ele nos criou para sermos felizes e vivermos em paz. E é esse o nosso destino nas eras da eternidade. Claro que cada um faz o que quer com sua eternidade, mas nós devemos aproveitar bem a oportunidade da encarnação para praticar o máximo possível a humildade, sabendo que tudo que nós temos vem de Deus. O que nós quisermos, de fato, devemos colocar nas mãos de Deus e o que nós queremos há de se realizar. Dependerá de algumas coisas, né? Como, por exemplo, karma, né? Porque o camarada que quer se livrar do karma através da oração é complicado, né? Chico Xavier era constantemente, e Mara lembrou dele, né? Acionado para livrar a gente que estava com karma. Era um que era cego, que queria enxergar, era outro. E ele sempre, com a humildade dele, o jeitinho dele, e fazia a pessoa entender que aquela situação era necessária para que ele não cometesse mais erros ainda. Porque tem karmas que vêm, meus irmãos. Uns tipos de karma para chamar nossa atenção para determinada face da vida. Outros vêm nos livrar de cometermos novas infrações graves. Como o camarada que nasceu tetraplégico, já de nascimento, né, devido à virose e tudo mais. E quando ele tentou se curar através do espiritismo, o médium, não sei se foi Chico Xavier ou foi outro, disse a ele que ele era tetraplégico porque ele, de todas as encarnações, a maioria das encarnações anteriores, ele tinha se suicidado. E a única forma que a vida achou para ele não se suicidar é deixando ele sem sem as pernas e sem os braços, porque aí não tinha como se suicidar. Ele dependia de tudo para se alimentar, para outras pessoas. Ele não podia se mexer e não podia se suicidar. Para conseguir viver uma encarnação inteira. Que era para, na encarnação seguinte, ele já perder a ideia de querer se suicidar. Porque tem pessoas que são muito covardes para a vida. Não que nós sejamos corajosos, mas a vida tem desafios, sim, eu reconheço. Porém, se nós não encararmos os desafios, nos acovardarmos, como que vamos viver? Nós somos criação de Deus, temos que chegar a um êxito. Que esse êxito não seja a covardia, que seja a coragem de viver, enfrentar os desafios e vencer. Porque é isso que faz o espírito brilhante. É isso que faz um dia o anjo aparecer de um espírito que foi criado de um grão de poeira, pela graça de Deus. Eu tenho umas coisas que eu queria falar com vocês aqui. Tem uma história de uma criança de 3 anos de idade, chamada Patrícia. Ela é paulista e a mãe se surpreendeu que ela tinha muito medo de soldados, né? Quando ela viu um soldado, se apavorava, corria, se escondia. E a mãe não entendia essa reação da menina e ela começou, então, a revelar que ela tinha sido uma menina no período da ocupação nazista e teria sido morta pelos alemães. Atiraram na criança. E aí ela ficou impressionada com o soldado, não podia ver soldado.
É um caso impressionante. Está na internet, se você quiser, o nome dela é Patrícia. É um caso de reencarnação em crianças. Outra coisa também, uma notícia importante também, é que tem uma escola de treinamento de médios fundada na Holanda, um prédio maravilhoso. Eu tenho um site que eu pago, um site pago, que tem Vida Após a Morte. Eu não sei se está na internet, creio que não, acho que é site pago, né? Mas se vocês encontrarem, é muito interessante ver esse Vida Após a Morte, porque é quase todo realizado nessa escola de treinamento de médios, na Holanda. Só em estar na Holanda, que é a Europa, já é um prodígio, né? Que nós sabemos que a Europa é quase toda materialista. Mas a maneira como eles agem, com a dedicação que eles têm, ainda que não sejam médios como no Brasil, né? Que no Brasil os médios amam aquilo que fazem e fazem por amor e não cobram nada. Lá eles cobram. Europeu e americano cobram a mediunidade, né? Sabe que aí fica uma coisa meio complicada, tendente a pouca, assim, pouca verdade naquilo que eles fazem, porque com certeza vocês estão cobrando, eles têm que prestar serviço, têm que mostrar que tem alguma coisa a ver. E aí vão inventar. Porém, o fato de já ter uma escola de médios é importante, porque, bem ou mal, a informação da eternidade está chegando até lá. Todos eles acreditam na eternidade, todos eles acreditam no espírito, e transmitem essas informações a pessoas que chegam em grupos. É como se fosse um hotel imenso, parece um castelo imenso. E ali, cada setor tem quem treine médios de efeitos físicos, tem quem treine médios de cura, tem quem treine clarividentes. Cada setor treina um tipo de mediunidade. Eu achei muito interessante isso aí, né? Vida após a morte. É o título desse site, né? Então, alguém quer comentar alguma coisa? Eu fico pensando, meu tio, que, como é dito, né, que a gente estuda na doutrina espírita, que a mediunidade é algo que você recebe de graça e que não é correto você disponibilizar, ainda que você gaste seu tempo, sua dedicação, não é? Para isso, mas eu fico assim, duvidando das entidades que utilizam esses veículos, esses mecanismos. Eu, por exemplo, não confiaria num médico que cobra, porque eu não confio na idoneidade daquele espírito que está utilizando aquele equipamento ali. Que aí nada mais é do que um equipamento médico. Não é? O importante é quem está dando canal para a importância, né? Então, eu, por exemplo, não acho interessante isso, não. E outra coisa, a Holanda é quase que 90% ateu, né? A Holanda, eles são muito, os holandeses são quase na sua totalidade ateus, então talvez eles estejam, essa escola seja desenvolvida, talvez seja com alguma finalidade científica, até aí tudo bem, mas eu não confiaria nesse tipo de médium, na idoneidade da entidade. Não pode ser até que ele seja médium mesmo, né? Desenvolva, por exemplo, de efeitos físicos que movimentam, né? Movimenta os aparelhos, as coisas, com a força da mente, ou sei lá, doando ectoplasma para que o espírito atue, né? Eu imagino que seja assim. Mas cobrando, a gente pode ser, seja lá o que for lá do outro lado, né? A gente fica assim, desconfiado. Eu, pelo menos, não ia confiar muito, não. É. Realmente, para nós brasileiros, esse negócio não cola muito, não. Mas um dia eles chegam lá, né, Mário? Um dia eles chegam lá. É que demora um pouco. Talvez mais algumas encarnações eles possam entender essa verdade que nós temos aqui no Brasil, que eles não têm do lado de lá. São muito ligados ao dinheiro, infelizmente. Alguém mais quer falar? Então vamos às perguntas. O remédio ao lado do mal, já o dissemos, é para manter o equilíbrio e servir de contrapeso?
Eu li foi a resposta. Você já responde. A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? Ela é proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos e cessa com o estado físico e moral mais depurado. Nos mundos mais avançados que o vosso, as condições de existência são outras. Ou seja, em mundos como a Terra no momento nós estamos sujeitos a grandes mudanças bruscas, né, promovidas tanto pelo próprio planeta como pela sociedade, como as guerras, etc. E a lei de destruição é quem rege esses fenômenos, tanto os fenômenos físicos oriundos do planeta, como os fenômenos morais oriundos da inferioridade moral da humanidade, como é que nós estamos vendo na Europa agora, um planeta massacrando o outro, né? Como aconteceu na África recentemente, né? E outras coisitas, como, por exemplo, Israel massacrando aquele povo lá deles, os irmãozinhos dele. É a forma a lei da destruição, que é lei também, né? Promovida por Deus, por quê? Porque há necessidade de controle também da vida no próprio planeta. O planeta tem uma condição limitada e quando a população terrestre atinge um certo limite, os próprios mensageiros de Deus tratam de uma forma ou de outra, equilibrar o nascimento das pessoas. Vocês veem que tem países na Europa, por exemplo, onde a população está encolhendo, porque os velhos já estão muito velhos e os nascimentos são menores do que as mortes. A tendência na velhice é morrer, né? E então aí vão morrendo mais do que os que nascem. E o país vai encolhendo. Mas é uma forma de controle também. Porque, em contrapartida, cá no sul global chamado, né, os nascimentos são maiores do que as mortes. Mas há limites para o que o planeta pode produzir para manter esses povos. Algumas coisas também acontecem em virtude da nossa inferioridade moral. Como, por exemplo, na África, os nascimentos são muito controlados por conta da ganância de uns e da falta de humanidade de outros. Estamos vendo agora, na política externa, a África começando a se diferenciar um pouco, pelo menos a África do Sul, né? E alguns líderes africanos também começando a querer botar a África numa situação de parceria ao invés de colonialismo, né? Como acontecia no passado e que gerou a miséria africana atual, né? Um país que tem muita riqueza, como diamantes, que tem bastante diamantes, né? Animais, né? E que, infelizmente, crianças morrem de fome, a gente vê aquelas crianças magrinhas, né? E a gente fica naquela dúvida. Eu ajudava muito aqueles médicos sem fronteira, mas depois eu descobri que eles também servem aos interesses da França, que é colonialista também, lá na África. Aí eu parei de ajudar eles, porque não tenho confiança que o dinheiro que eu estou mandando vai realmente para os africanos que estão passando fome. Não tenho essa coisa. Né? Eu fico sem saber. A Unicef também, né, diz que ajuda, mas a Unicef também é um órgão que serve também à política. A gente fica sempre na dúvida. Eu devo dar dinheiro para um órgão de Itabuna que faz esse trabalho aqui na Bahia, eu vou dar para o exterior sem saber onde é que vai se parar esse dinheiro? Eu fico numa dúvida terrível. Mas diz o Espiritismo que na dúvida a gente deve dar, né? Deve ajudar na dúvida. Eu estou pensando direitinho se eu volto a ajudar eles ou não. Então é isso, meus irmãos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu também, meu tio, viu? Eu também ajudava Médicos Sem Fronteira. Depois eu parei de ajudar. Durante um bom tempo. É porque ele serve ao colonialismo francês e a gente fica na dúvida. A gente vê um caso... Mas eu creio, viu, que todo bem é sempre o bem, né? Assim, ainda que sua intenção foi boa e se serviu para ajudar alguém, ainda que eles
utilizem de forma a escravizar, né, ajudar a escravizar, não seja de forma corretamente, mas pelo menos sempre uma boa intenção, eu acho que é válida. Né? É válido, sim, é válido. A boa intenção sempre é válida. Vamos, então, à segunda pergunta. A necessidade da destruição existirá sempre em homens sobre a terra? A necessidade de destruição enfraquece entre os homens à medida que o espírito se sobrepõe à matéria, e é por isso que vedes o horror, a destruição seguir o desenvolvimento intelectual e moral. Depois de grandes guerras, como foi, por exemplo, a Segunda Guerra, houve um crescimento intelectual fantástico. Houve mudanças grandes no conforto, como, por exemplo, o ar-condicionado, a televisão melhorou muito, era tudo preto e branco, passou a ser colorida. Um bocado de invenções apareceram na ciência médica, houve avanços em todas as áreas, né? E a gente sente mesmo que foi de 300 anos para cá que a humanidade começou a viver melhor. Apesar de o planeta ser muito mais antigo do que isso, né? Mas é de 300 anos para cá que as coisas aconteceram de bem para a humanidade, ao ponto de hoje em dia nós estarmos até com a possibilidade de cura do câncer. Pelo menos é uma informação que está vagando por aí, que eu não sei se tem ser verídica, mas existe, parece que é uma vacina contra algum tipo de câncer. E nós estamos vendo que depois da Segunda Guerra Mundial, foi que essas coisas todas aconteceram. Agora, nós não vamos guerrear somente para poder ter benefícios materiais, né? Seja lá quais forem. Eu acho que nós devemos, sim, fazer a nossa elevação espiritual. Essa que é a luta verdadeira. Essa que é a nossa grande luta agora, é para cada um se conscientizar de quanto é importante a vida na Terra e de quanto é importante o crescimento espiritual. Que é isso que nos leva a alguma coisa eterna, de fato. As conquistas materiais cessam com a morte do corpo físico, mas as conquistas espirituais são eternas. E a palavra está franqueada a todos vocês. É a última. Olha aí. Em seu estado atual, o homem tem um direito ilimitado de destruição sobre os animais? Esse direito é regulado pela necessidade de prover a sua nutrição e a sua segurança. O abuso jamais foi um direito. Aí, diz respeito aos animais, nós estamos vendo que na humanidade já há um grande avanço na consideração que tinha-se no passado dos animais comparado com o que temos agora. Quando eu nasci, há 80 anos atrás, ia se pensar num hospital exclusivamente dedicado a cachorros. E é um hospital muito bonito, muito completo, tem em Nápoles, aonde tem salas de repouso, tudo que se dá para um hospital de ser humano tem para o cachorro. E o cachorro só morre se o dono dele não tiver dinheiro para pagar. Pena que é particular, né? Mas não se pensava numa coisa dessa no tempo quando eu nasci. Quem pensaria nisso 80 anos atrás? Cachorro era cachorro mesmo. Morria de qualquer jeito, ninguém sabia que morreu. Ia tocando com o produto do cachorro, pegando o cachorro, ia tocando para frente. Porém, agora já temos até a Associação Protetora dos Animais, o que é uma beleza. Os animais não são mais tratados como seres assim, jogados ao léu. Inclusive, a Soedma trata eles como adotivos, né? São os tutores, nós não somos mais donos de cachorro, donos de gato, somos tutores do gato, tutores do cachorro. Isso aí já é uma consideração para um animal que é uma evolução da humanidade. Creio eu que em outros países também já tenha esse tipo de tratamento com os animais, da tutoria, ao invés de, é meu cachorro, posso dar um chute. Não, não é assim, não. Nós somos tutores
como somos tutores de algumas crianças, né? Como somos tutores de um ser superior, também somos tutores também dos animais. É uma, vamos dizer assim, uma adoção que nós fazemos também de um animal. Então, não é mais como era no passado, que o cachorro é até comprado, né? É comprado, ainda é comprado, né? Mas isso aí com o tempo vai passar. Vai chegar um ponto em que os animais vão ter uma outra consideração. Sabemos que em planetas superiores ao nosso, os animais são grandes auxiliares da humanidade desses planetas. São companheiros eficazes e eficientes na ajuda às realizações dos seres, entendeu? São companheiros verdadeiros e, como tem uma mentalidade muito mais evoluída, eles são companheiros de grande porte para as pessoas que moram em planetas de grande evolução. Eu me lembro de uma foto de um outro planeta que eu vi através da transcomunicação instrumental, aonde um animal parecendo com um cachorro está, como ficam algumas mulheres, né? Com as patinhas na janela da casa, olhando para fora, apreciando o movimento. Quer dizer, adquire uma outra condição. Tanto assim que as últimas fases da transformação do chamado princípio espiritual em ser humano não se faz mais na Terra, porque as grades de formação já estão para outros planetas, porque a Terra não possui mais aqueles animais que deveriam fornecer essa grade, já não tem mais espécimes aqui na Terra. Aí é obrigado, quando chega nesse ponto, ir para outros planetas superiores à Terra, a receberem o grau de ser humano em outros planetas. Depois eles voltam para cá, já como ser humano. Isso é informação de irmão do plano espiritual. Não sei se são verdadeiros ou não, porque essas informações são muito poucas a esse respeito. Mas eu acredito que sim. A fase final não é feita mais na Terra. E a palavra está franqueada a todos vocês. Essa é a terceira, né? Então, como ninguém mais quer falar, eu, então, agradecendo a Jesus por tudo aquilo que foi dito e ouvido, rogando a Deus que possamos colocar em prática os mandamentos dele próprio Deus e de Jesus Cristo, que nos deu o maior dos mandamentos, que é o amor, né? Só um mandamento eu vos dou: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E também, mas a gente diz, perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Esses mandamentos de Jesus devem ser observados por todos nós, para que possamos gozar das delícias de termos paz dentro de nós, tranquilidade em nosso espírito, e sabermos que, mesmo encarnados na Terra, já gozamos da delícia e da felicidade interior, que todos nós temos direito, é um direito nosso. Temos que lutar para manter esse direito e para termos esse direito. E, se for possível, também ajudar nossos irmãos a chegar até lá e poder gozar da delícia de sentir Deus dentro de nós, sentir Jesus dentro de nós e termos a paz dentro de nós. E nesse tempo de violência, rogamos Jesus que proteja nossos lares e nossos familiares, afastando para longe de nós os ladrões, os bandidos, os perversos, os malvados encarnados e desencarnados. Sejam todos eles afastados, desviados, conduzidos para lugares distantes, longe de nossos lares, longe de nossos familiares, que se arrependam do mal que tiverem feito até agora e que retornem ao bem, para que vós, Jesus, nos sare. Que Deus não quer a morte do pecador, mas sim seu arrependimento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em novas tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, damos por encerrada a reunião de estudo da noite de hoje. Viva Jesus! Deus está presente em nós.